Fala, calculista, beleza? Se você ainda não me conhece, eu sou o engenheiro Felipe Tourinho e eu ensino outros engenheiros a calcular estruturas metálicas. Nesse vídeo eu vou te ensinar o guia completo sobre o menu de cargas do CIP 3D. E eu sei que esse é uma boa parte de todos os seus projetos. Afinal, se você não sabe aplicar as cargas corretamente nas suas estruturas, pode tomar cuidado que tem algo de errado. Então a gente tem que considerar vento, tem que considerar peso próprio, sobrecarga, sobrecarga de utilização. Cara, tem muito detalhe, tá bom? Se você quer aprender a calcular a estrutura metálica do zero até a entrega do seu projeto, no primeiro link da descrição desse vídeo tem o meu curso completo, Estruturas Metálicas, um galpão em duas águas. Cara, lá eu te ensino desde o estudo da concepção até o detalhamento e a entrega do seu projeto. Então dá uma conferida se te interessa, tá bom? Ó, vamos entender quais são todas as possibilidades de aplicação de carga no CIP e eu vou te explicar menu a menu, tudo direitinho. Se você está procurando alguma coisa específica, eu vou deixar separado aqui no vídeo. Você está procurando sobre carga pontual, carga uniformemente distribuída, carga em pano, vai estar tudo dividido aqui, é só dar uma procurada, tá bom? E aí, antes de começar, já vou te pedir um favor, curte esse vídeo, se inscreve no canal, não custa absolutamente nada para você e me ajuda muito. Então, antes da gente começar, eu vou falar sobre esses dois pontos, hipótese vista e escalas. Quando eu clicar em hipótese vista, vai aparecer essa janela para mim. E aqui vai aparecer todas as hipóteses de carga que você já considerou no seu modelo. Então, aqui eu ainda não coloquei nenhuma, porque eu vou colocar junto com você. Vou criar aqui uma hipótese de carga, hipóteses adicionais, sobrecarga. Vou colocar uma sobrecarga qualquer aqui, só para servir de exemplo. Sobrecarga de utilização, aceitar, aceitar e aceitar. Então, vamos aqui, carga, hipótese vista. E veja bem, tem essas duas opções que eu posso selecionar. E se eu quiser ver todas juntas, peso próprio, sobrecarga, carga permanente, vento, neve, empuxo de terra, o que você estiver aplicando, você vai deixar selecionada essa opção de ver todas. Caso você queira ver cada categoria de forma separada e exclusiva, você simplesmente vai desativar. Como o peso próprio da nossa estrutura aqui no CIP 3D ele é ativado de forma automática, se eu colocar aqui somente o peso próprio, olha o que vai acontecer. Tem essa carga aqui amarela uniformemente distribuída. Automática. Se eu vier aqui novamente e colocar sobrecarga e aceitar, veja que não tem mais aquela carga amarela. Tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte. Ficou muito pequeno para a gente conseguir visualizar aquele peso próprio, né? Aquelas cargas uniformemente distribuídas de peso próprio. É aí que entra a segunda parte do nosso menu, a parte de escalas. Eu posso aumentar a escala de forma individual para cada hipótese, ou eu posso aumentar a escala para cada tipo de carga que eu estou aplicando. Uniforme, pontual, faixa, triangular, trapezoidal, momento pontual, superficial, temperatura e retração. Nesse caso aqui, eu vou aumentar só para a gente conseguir visualizar o nosso peso próprio, tá? Com uma escala de 1, eu vou colocar uma escala de 10. Vou voltar aqui em hipótese vista e vou colocar peso próprio. Veja bem, já ficou de uma visualização muito mais fácil, tá bom? Então essas primeiras duas linhas do nosso menu de cargas é apenas uma questão de visualização. E aí a gente vai começar a falar sobre introdução de cargas em barras. Mas para isso eu vou começar falando sobre a geração das cargas de peso próprio das barras. Aqui eu consigo desativar a consideração automática do programa sobre o peso próprio de cada uma dessas barras. Então vou clicar em desativar, vou selecionar tudo e clicar com o botão direito. Agora, não está considerando o peso próprio da minha estrutura. Tanto que, se eu calcular essa estrutura agora e vier aqui na deformada,
não vai ter absolutamente nenhuma deformada na minha estrutura. Afinal, não tem nenhuma carga. E como a gente bem lembra lá do início das considerações de cálculo, tem força é igual rigidez vezes deslocamento. Se a gente não tem força, a gente não tem deslocamento, e a rigidez é algo inerente à estrutura. Então, se a gente não tem força, a gente não tem deslocamento. Tudo bem? Então, agora a gente vai introduzir cargas em barras. E aqui a gente não consegue introduzir apenas cargas distribuídas. Então, veja bem, vou selecionar aqui toda essa primeira parte dessa viga primária aqui desse mezanino e vou clicar com o botão direito. Vai aparecer essas opções para mim. E aqui tem hipótese, então se eu estou adicionando peso próprio ou uma sobrecarga, é aqui que eu vou escolher. Tá bom? Então eu vou começar com sobrecarga e aí eu já vou te falar sobre os tipos de carga. Ponto importante, olha que interessante. Aqui em introduzir cargas em barras, eu posso introduzir uma carga pontual. Na verdade, ele chama de carga concentrada, porque a carga pontual precisaria ser num ponto. E quando a gente está aplicando esse tipo de carga, não precisa ter um ponto. Tanto é que eu vou cancelar e vou pegar só um trecho. Só esse trecho aqui, ó. Esse primeiro trecho. E vou colocar uma carga concentrada no valor de 1 tonelada de sobrecarga, e aqui eu posso colocar como posição relativa ou eu posso aplicar numa posição sem ser em relação ao comprimento fracionado da barra. Eu costumo utilizar posição relativa porque, por exemplo, se eu quero colocar no início da barra, basta deixar a distância 0. Se eu quiser colocar no final da barra, basta eu mudar isso aqui para 1. Tanto que ele mostra aqui um intervalo de 0 a 1. Se eu quiser colocar no meio dessa barra, eu vou colocar 0,5. E aí eu posso definir a direção que essa carga está sendo aplicada. Tanto em eixos globais ou quanto os eixos locais da barra. Eu não me dou bem trabalhando com os eixos locais da barra, a não ser que eu esteja usando algo muito específico. Então, normalmente, eu deixo nos eixos globais e eu consigo levar em consideração esses 3 eixos que aparecem aqui no canto esquerdo inferior do CIP 3D. Então, eu vou adicionar essa carga aqui, ó, no sentido negativo do eixo Z, ou seja, vertical para baixo, 1 tonelada, em uma distância relativa de 0,5 da minha barra, ou seja, no meio. E aí eu vou clicar em aceitar e não está aparecendo. Por quê? Porque a minha hipótese vista está como peso próprio, eu apliquei sobrecarga. Agora está aparecendo para mim a aplicação dessa sobrecarga de 1 tonelada com uma carga concentrada no meio da barra que nós selecionamos. Certo? E aí, se eu clicar em calcular e der uma olhada na deformada, não está aparecendo nenhuma deformação. Felipe, você aplicou errado. Calma, jovem, não apliquei errado. Hipótese que está sendo mostrada é peso próprio, eu apliquei sobrecarga. Então veja lá, temos uma deformação, isso quer dizer que temos uma carga aplicada. Se temos uma carga aplicada, temos deslocamento da nossa estrutura, consequentemente temos tensão, logo temos deformações, certo? Então, é assim que a gente aplica uma carga concentrada no CIP 3D. Felipe, por acaso, eu consigo aplicar essa carga como sendo um momento concentrado? Consegue. Ele chama aqui de momento pontual, porque aqui tem um problema de tradução, mas a gente aplica exatamente da mesma forma que a gente aplicou essa carga concentrada. Tá? Então a gente consegue colocar o valor, e aí aqui você tem que se atentar às unidades. Tá? Eu estou trabalhando com tonelada e metro, porque eu já estou acostumado, mas se você estiver trabalhando com quilonewton e metro, vai ser a mesma coisa. Tá bom? Então eu vou primeiro apagar essa carga, e para apagar essa carga eu venho aqui em eliminar cargas nas barras, afinal eu estou utilizando o menu de cargas em barras. Vou selecionar, clicar com o botão direito, ela não existe mais. Carga. Introduzir cargas em barras, vou selecionar exatamente a mesma barra, só que agora eu vou colocar aqui um momento pontual, vou deixar de 1 tonelada metro mesmo, na posição relativa de 0,5, e aqui a gente tem que se atentar de forma diferente à direção e sentido de aplicação dessa carga, afinal a gente está falando de momento, e momento a gente considera rotação, tá? Então, se a gente estiver falando exatamente do sentido negativo do eixo Z,
A gente está falando então de rodar a barra no sentido negativo do eixo Z. Nesse caso aqui, geraria um momento, uma flexão no eixo de menor inércia da minha barra. Tá? Então não é isso. Vamos introduzir aqui uma flexão na barra que a gente selecionou. A nossa barra ela está na direção do eixo X. Então quer dizer que a gente teria que selecionar para causar uma flexão um momento em torno do eixo Y. Tá? Então eu vou selecionar essa segunda opção, ó, que é duas setinhas vermelhas na direção e no sentido positivo do eixo Y. Ok? Vou aplicar e vai aparecer dessa forma para mim. Poxa, tá muito estranho isso aí, eu não consigo ver exatamente onde é que está sendo aplicado. Tá bom, então vem aqui, escalas para um momento pontual, você diminui. Vamos colocar aqui 0,25, por exemplo. Ele vai ficar menorzinho, você sabe que ele está aplicado em algum lugar por aqui. Tá? Então, vamos calcular e dar uma olhada no que aconteceu. Então, temos deformada? Temos deformada. Bem diferente, por sinal, né? Vamos aumentar aqui a nossa escala para a gente conseguir visualizar. Parece que tem algo bem diferente acontecendo aqui, né? Tudo bem. Então quer dizer que está bem aplicado. Vamos verificar se ele aplicou realmente o momento aqui na nossa estrutura. Vamos diminuir a escala. E sim, veja que tem uma descontinuidade aqui no nosso diagrama de momentos fletores. Porque a gente aplicou uma rotação ali, né? Um momento pontual nessa estrutura. Beleza? E aí a gente vem e vamos apagar essa opção aqui também. E aqui, para introduzir as cargas em barras, agora a gente tem outras opções. Carga uniforme em uma faixa, carga triangular para a esquerda, da esquerda para a direita, carga triangular da direita para a esquerda, uma carga trapezoidal e a gente ainda tem as variações de temperatura. Tá? Isso aqui eu vou aplicar em uma delas e o resto vai funcionar exatamente da mesma forma. Então eu vou colocar aqui uma carga numa faixa e aí eu posso selecionar aqui, ó, valor. Vou colocar como 1 tonelada força por metro. Só que na posição relativa, eu não vou começar do início até o fim, senão seria a mesma coisa que a gente aplicar uma carga uniformemente distribuída, que é a segunda opção. Eu vou começar então de 0,25 em relação ao comprimento da minha barra e vou até 0,75. Ok? E aí eu vou lançar uma carga vertical para baixo, que é exatamente essa posição que está selecionada. Aceitar. E veja, ela foi aplicada em uma parcela da minha barra. Ela não foi aplicada na barra inteira, ok? Então, nessa parte de cargas, para a gente conseguir introduzir as cargas, é exatamente da mesma forma daqui para frente. Já aplicamos carga pontual, momento pontual, cargas distribuídas. Se você quiser introduzir variação de temperatura, vai ser por aqui também. Você tem um incremento de temperatura único, ou seja, uniforme, ou você ainda tem uma parte de incremento de temperatura variável. Tá? E aí, se você estiver tratando sobre esse assunto, você já sabe como é que você tem que aplicar. Mas se você não souber, pode colocar aqui nos comentários, pode entrar em contato comigo. Está aqui o arroba na tela do vídeo do meu Instagram. Você pode mandar uma mensagem que a gente vai conversando sobre isso. Beleza? Então, para aplicar as cargas em barras, a gente já sabe tudo. Só que a gente tem a opção de editar cargas nas barras, editar as hipóteses de carga sobre as barras, eliminar as cargas nas barras. Então, para editar, o que eu quero dizer? Eu vou clicar em editar. Essa carga que eu apliquei com a hipótese de sobrecarga. Só que eu apliquei errado. Na verdade, ela era um peso próprio e sem querer eu cliquei errado. Então, eu vou abrir nessa parte de editar, clicar em cima dela e clicar com o botão direito do mouse e eu vou alterar, vou colocar peso próprio. E aí só vai aparecer de fato se eu tiver na hipótese vista de peso próprio. Lembra que a gente alterou a escala do peso próprio. Ou então eu clicar em ver todas, que aí vai aparecer todas as cargas que estão aplicadas sobre a minha estrutura. Tudo bem? Então, essa primeira parte de cargas em barras nós já desvendamos. Então, agora eu vou eliminar as cargas nas barras.
não tenho mais nenhuma carga na minha estrutura. E aí, eu vou colocar nas cargas nos nós. Tudo bem? Carga nos nós é um pouco diferente da carga concentrada que a gente colocou. A carga concentrada não precisa do nó, mas carga no nó a gente só consegue aplicar se nós tivermos os nós existentes. Então, vou selecionar esse primeiro nó aqui, ou na verdade, vou cancelar e vou colocar todos esses nós aqui, ó. Selecionei todos esses nós que eu quero aplicar carga, vou clicar com o botão direito e ele aparece. A hipótese, tanto independente de quais você colocou, vou deixar na sobrecarga. Aí ele coloca o valor, eu vou colocar 1 tonelada para cada nó. E direção e sentido, também vou deixar uma direção e sentido vertical para baixo, então sentido negativo do eixo Z, tá bom? E aí eu posso até escolher também uma carga que não seja um vetor que a gente já escolha dentro dos nossos 3 eixos principais, x, y e z. Eu posso colocar uma carga inclinada, por exemplo. Então, nessa parte aqui eu vou colocar uma carga vertical para baixo, tá ali, maravilha. E aqui eu vou colocar diferente. Eu vou colocar uma carga inclinada, onde o meu vetor diretor vai ser x igual a 1, y igual a meio e z igual a 0,25. Essa carga ela não vai ficar nem vertical nem horizontal. Ela vai ficar inclinada. Ó, interessante. Então, essa é uma ferramenta muito útil quando você está fazendo análises específicas na sua estrutura. Tudo bem? Então, vamos calcular aqui, só para entender o que vai acontecer na nossa estrutura, só para vocês darem uma olhada na deformada. Aqui a escala de deformação está muito grande, vamos deixar só 10, mas vocês já podem ver que tem um deslocamento excessivo aqui, né? Afinal, a nossa estrutura não está calculada, ela está sem travamento, né? É só uma estrutura de exemplo aqui para o nosso vídeo, certo? Então, já sabemos aplicar as cargas nodais, sempre vai ter que ser em um nó. Tanto que aqui eu posso editar as cargas nos nós, por exemplo, apliquei um valor, só que eu quero mudar esses valores. Ao invés de 1 tonelada, vou colocar 200 quilos. E aqui, ao invés de 1 tonelada em cada nó, eu quero aplicar 4 toneladas em cada nó. Isso você também pode fazer nessa parte de edição. E essa edição também funciona para aquele primeiro trecho do nosso menu de cargas, das cargas nas barras, tá bom? Então aqui, ó, já alterei, ficou diferente, ficou uma deformação um pouco mais acentuada, mas não vem ao caso agora, tá bom? Só como aplicar. Temos ainda como editar a hipótese, exatamente como a gente fez para as cargas nas barras, e tem como eliminarmos as cargas nos nós. Certo? Então, apaguei tudo, você já sabe aplicar agora cargas em nós. Agora, a gente vai aplicar cargas em panos, que vai ser exatamente como as cargas superficiais. E eu vou te mostrar, tá? Introduzir cargas em panos, a gente vai conseguir distribuir essa carga em uma única direção. Seja essa direção horizontal, vertical, em relação ao eixo X e Y, eixo X e Z, isso depende da forma e dos nós que você vai selecionar. Então, primeiro eu tenho que introduzir um pano. Então, esse mezanino aqui, eu vou colocar cargas diferentes em 2 partes, ou seja, eu vou criar 2 panos diferentes. Vou criar aqui nessa primeira metade, selecionei esses 4 nós, apertei o botão direito. E vai aparecer essa informação. Selecione a direção de distribuição para cargas superficiais atribuídas ao pano. Vou aceitar. E ele está falando para mim. Você quer distribuir na direção dessa linha que eu estou selecionando? Ou nessa outra linha aqui, nessa direção? Quer dizer o quê? Se eu selecionar essa linha que está em azul, todas as barras que estiverem transversais, não, melhor, todas as barras que não forem paralelas a essa linha vão receber carga. O que eu quero dizer? Selecionando essa barra, quais são as barras que vão receber a carga que eu vou colocar nesse pano? São as cargas que estão na direção do eixo X. Então vai ser essa barra que eu estou passando o mouse em cima, essa segunda,
essa terceira, essa quarta e essa quinta. Mas as cargas, as barras que estão paralelas a essa linha que eu selecionei, elas não receberão as cargas. E eu vou te mostrar isso agora. Então, vou clicar com o botão direito e ele apareceu, ó, como que ele vai distribuir todas essas cargas nos panos. Então, adicionei uma hipótese de carga, vou colocar aqui 0,25, 250 kg por metro quadrado e aceitar. Ele vai aparecer assim para mim quando a gente estiver no menu de introdução de panos. Então, vou colocar aqui um outro pano, que a gente vai colocar uma outra carga. Vou colocar na direção contrária e vou colocar 0,25 também. Não, vou colocar diferente para a gente ter outras deformações. Vou colocar 350 para a gente ter de outras formas, tá? Então você já pode ver aqui que a escala deles está condizente, ou seja, na parte que a gente colocou mais carga está maior do que na parte que a gente colocou menos carga, obviamente. E aí, quando a gente vem na parte de hipótese vista, olha o que vai acontecer. Ele vai mostrar para mim exatamente como essas cargas estão sendo distribuídas, ok? Então, lembra que aqui na esquerda, no pano da esquerda, eu coloquei que tem que ser distribuída na direção do eixo Y. Então, todas as barras que estiverem paralelas ao eixo Y não receberão cargas. E no outro pano, ao contrário. Certo? Então, aqui a gente pode editar as cargas sobre os panos, que a gente vai editar basicamente o valor, 250 kg aqui, 350 kg aqui. A gente pode modificar a direção da distribuição de cargas. Então, eu posso, ao invés de distribuir na direção do eixo Y, eu vou distribuir igual ao outro. É uma opção. Posso alterar o pano, ou seja, escolhi os pontos errados, os nós errados, quando eu estava criando. Eu quero alterar. Vou clicar sobre ele, eu quero mudar esse ponto aqui. Cliquei com o botão direito. Ao invés de ser esse nó, eu quero que ele venha para cá. E aí, olha o que vai acontecer. Vou vir aqui e editar, modificar a direção da distribuição de cargas. E vou selecionar esse pano. Olha aqui, a gente consegue selecionar direções diferentes dos nossos eixos. Então, vou selecionar aqui uma direção que está inclinada. E olha o que vai acontecer agora. Vou vir em cargas, hipótese vista e aceitar. As cargas elas não estão mais sendo distribuídas de maneira uniforme. Veja que as barras, tanto no eixo X quanto no eixo Y, estão recebendo algumas cargas. Tudo bem? Então elas estão recebendo parcelas da carga que a gente está aplicando no pano, porque o nosso pano ele não está numa direção que as nossas barras estão atuando. Tudo bem? Mas aí eu quero fazer assim, ó, Felipe. Eu estou aplicando no meu pano, vou editar aqui o pano, vou voltar esse nó para o lugar que eu tinha colocado antes, vou mudar a direção da distribuição de carga, vou colocar ela tradicional, só que eu não quero que essa segunda barra, ou seja, essa que eu estou passando o mouse agora, receba essas cargas. Tá? Então eu quero que todas as outras recebam, menos essa que eu selecionei. Então eu vou vir aqui em carga e vou aqui ó, em ativar barra desativar a atribuição de cargas superficiais. Então eu vou falar, ó, essa barra aqui, ela não vai receber, não vai fazer parte da distribuição dessas cargas. Então selecionei, cliquei no botão direito, ela vai ficar pontilhada. Quando ela está pontilhada, quer dizer que ela não está recebendo carga superficial. Okay? Então, eu vou vir aqui ó, em carga, hipótese vista e veja, tiramos essa barra de receber cargas superficiais. Tudo bem? Essa é uma alteração muito importante que você usa em muitos casos, principalmente nos casos dos galpões. Inclusive, se você ainda não conhece, primeiro link da descrição tem o meu curso completo de como calcular um galpão em estrutura metálica. Dá uma olhada se for interessante para você. Então, temos isso, podemos alterar o pano, podemos eliminar os panos e podemos ativar ou desativar a atribuição de cargas superficiais. Vou deixar ativada porque faz sentido deixar ativada. Tudo bem? Mas agora vamos entrar nessa parte aqui ó, de cargas superficiais, que eu falei agora há pouco que seria exatamente a mesma coisa. E eu vou provar para você. Vou apagar esses dois panos e vou clicar aqui ó, em
introduzir cargas superficiais. Vou fazer o mesmo que eu fiz para o pano que a gente tinha selecionado. Fiz isso, cliquei com o botão direito do mouse, ele vai colocar aqui, introduzir cargas superficiais, hipótese, peso próprio ou sobrecarga, sentido positivo, vertical para baixo. Então, como a minha carga é vertical para baixo mesmo, vou colocar 0,25 e vou clicar em aceitar. Ele vai perguntar para mim, deseja criar um pano associado à nova carga superficial? Você tem que clicar assim. Tá? Essa aqui é uma pergunta meio que retórica que ele ainda te dá a opção de escolha. Se você clicar em não, ele vai mostrar assim. Só que se você tentar calcular, ele vai dar um erro. Porque essa carga que você está adicionando, ela tem que estar num pano. Então, obviamente, você tinha que criar o pano. Então, você vai voltar. Você vai eliminar essa carga superficial. Vai criar novamente. Colocar o valor dessa carga, só que aqui você vai clicar sim. Pronto. E aí, sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que alterar a direção de distribuição das cargas. Eu não quero nessa direção, eu quero nessa direção. Exatamente como a gente acabou de fazer. Ok? E vou fazer o mesmo aqui para o outro pano que nós havíamos criado. 350 quilos. Também vai criar um pano. E nesse caso, eu também vou alterar a direção da distribuição. Tá? Exatamente o que nós havíamos feito antes. A diferença é que aqui você consegue editar as cargas superficiais, exatamente como editar as cargas sobre o pano. Só que aqui você tem a opção de editar a hipótese das cargas superficiais, que quando você colocou a carga sobre o pano, você tinha que editar dentro daquele outro menu. Então, aqui eu vou clicar e aí eu vou mudar de sobrecarga para peso próprio. Tudo bem? Funciona exatamente da mesma forma, só está sendo distribuída em uma direção. Eu posso copiar as cargas superficiais, por exemplo, eu quero eliminar essa aqui do lado. E agora eu vou copiar essa carga aqui, ok? Para lá, e ela simplesmente duplicou a nossa carga. Tudo bem? Porque aí você pode colocar casos diferentes de cargas aplicadas sobre a mesma área. Ok? Então, vou eliminar essas cargas, vou deixar só uma delas, e aqui a gente pode alterar e pronto. Essa parte de cargas superficiais nada mais é do que algumas opções a mais do que a gente está falando aqui das cargas nos panos. Tudo bem? Então, nada muda e você já sabe tudo sobre cargas superficiais também. Aqui eu vou te mostrar a parte de deslocamentos prescritos, porque a gente já fez essa parte de ativar e desativar a atribuição de cargas superficiais, e vou colocar deslocamentos prescritos. Olha o que eu quero mostrar para você. Vou calcular a estrutura, aceitar, calculei, e não tem nenhuma carga atuando sobre a minha estrutura em nenhuma hipótese. Tá? O que vai acontecer? Tem vezes que você tem um recalque na sua estrutura, por exemplo. A sua estrutura, a sua fundação, ela cedeu verticalmente, por exemplo, 15 milímetros, 1,5 cm, 25 milímetros, 2,5 cm. Só um exemplo. Você pode colocar esse deslocamento aqui para você conseguir avaliar o comportamento da sua estrutura como um todo. Então, venho aqui, para a hipótese de sobrecarga, eu tenho um deslocamento vertical de menos 25 milímetros, por exemplo. Então, a minha estrutura ela já vai estar sofrendo com isso. Mas veja, não vai aparecer para você que esse deslocamento está sendo aplicado. Tá? Ele não mostra como você estava vendo ali nas cargas. Hipótese vista, ver todas, ele não aparece. Tá bom? Mas quando a gente calcular e for dar uma analisada na deformada, agora está aparecendo que tem uma deformação na estrutura, mesmo que você não tenha aplicado de fato uma carga, tá bom? Se você está procurando sobre isso no CIP, você sabe do que eu estou falando e você sabe como é que você vai aplicar. Se você não sabe que é uma ajuda, deixa nos comentários ou então fala comigo no meu Instagram, tá aqui na tela em algum lugar, @eng.felipetourinho. Você pode entrar em contato direto comigo que eu faço questão de te ajudar, ok? Então, essa parte de deslocamento prescrito, basicamente é assim.
carga, deslocamento prescrito, posso clicar nessa aqui também. Só que veja, como esse apoio aqui é engastado e esse está com um apoio fixo simples, ali eu não conseguia aplicar rotação, mas aqui eu consigo. E aqui eu vou conseguir aplicar rotações em radianos. Então eu vou aplicar uma rotação em relação ao eixo Y de 10 radianos, por exemplo. Vai ficar uma loucura essa estrutura. Mas antes disso, eu vou apagar o deslocamento prescrito que a gente colocou antes aqui. Então, apaguei e vou calcular a minha estrutura só para a gente dar uma analisada na deformação. E veja, opa, apertei o botão errado aqui, voou tudo, né? E ó, apliquei uma rotação aqui, vou aumentar essa escala e veja, apliquei uma rotação ali no apoio engastado. Você só consegue fazer isso no engaste. No apoio, exatamente como a gente fez, a gente só consegue deslocamentos lineares e eles não precisam ser iguais na direção. Se você está olhando, você está procurando sobre isso, você sabe do que eu estou falando. Tudo bem? Então, vou apagar também isso e ainda temos a parte de introduzir cargas sobre placas. Vai ser muito semelhante ao que a gente já fez com os panos, com a diferença que, para fazermos isso, a gente tem que adicionar uma placa sobre a nossa estrutura. Então, placa nova, e aí eu vou adicionar, você pode adicionar a placa de concreto, você tem todos os materiais aqui, inclusive, você pode colocar de um material diferente do que você selecionou para a tua obra inteira. Então, vou colocar aqui, por exemplo, uma placa de tá, como aço A36, eu vou colocar um SAC 300, por exemplo, tá? E aí aço laminado, vou aceitar e eu vou colocar a minha placa aqui nessa primeira parte desse mezanino e pronto, a nossa placa está feita. Se eu vier aqui, ó, tem uma placa colocada aqui. E da mesma forma que a gente fez para as cargas em barras, a gente vai fazer para esse tipo de carga, tá? Para as cargas sobre a placa. Introduzir carga sobre placa, ele automaticamente colocou o peso próprio dessa barra, mas eu posso desativar se eu quiser, dessa placa, perdão. Então, vou desativar e pronto, já não está considerando. Posso colocar uma carga aqui diferente, uma sobrecarga uniforme, uma sobrecarga variável no eixo X local, no eixo Y local, uma variação de temperatura uniforme e uma retração. A retração acontece muito quando você usa concreto, por exemplo. Você pode selecionar o valor da carga que você quer aplicar e também a direção dessa carga, se você quer colocar na direção global, na direção local. Eu gosto de trabalhar com global porque eu me confundo menos, tá bom? Então, vou aplicar aqui uma carga de 2 toneladas por metro quadrado, é muita coisa, né? Então, 0,25. Então, coloquei aqui, ó, vou calcular e aí você consegue entrar num outro espaço do CIP 3D, que é a parte de tensões sobre placas. Você consegue ver a deformada dessa placa, aí você fala, poxa, Felipe, mas as barras não estão deformando com essa placa? Tá sim, é porque tá ruim de ver, na verdade, tá? Elas estão deformando juntas, ok? Tanto que se a gente colocar aqui, ó, 100, você vai ver que elas vão deformar juntas, tá bom? Mas aí você pode, além da deformada, ver os isovalores, e aí você entra numa parte de esforços e tensões. Então aqui, ó, posso ver os deslocamentos da placa, então, deslocamento x, y, z, deslocamento resultante total, rotação x, y, z. Posso ver os esforços, isso é muito bom para quando você estiver avaliando lajes, né? Aí você vai ver forças axiais, momentos fletores, momentos volventes. Você pode colocar um monte de opções diferentes e ainda tem a parte de tensões. Você pode colocar uma tensão aqui, ó, de von Mises, que você vai analisar a plastificação. E você pode ainda, isso é um assunto para outro vídeo, modelar tudo que você quiser com placas e a gente deixa isso aí para um outro momento, para um momento um pouco mais específico. Tá bom? Então, essa é a parte de cargas sobre placas, aí você pode editar as cargas que você está aplicando. Eu apliquei 250 quilos, quero aplicar 500, você pode fazer. A gente tem ainda a opção de editar as ações de cargas. Então, mudei, coloquei sobrecarga, mas eu quero aplicar, na verdade, peso próprio. Tá? Não tem problema também. Posso apagar as cargas sobre placas e posso desativar o peso próprio, como eu já mostrei para vocês. Beleza? Esse aqui foi um guia geral de como aplicar todos os tipos de cargas na sua estrutura, do zero
até o deslocamento prescrito. Então, carga pontual, carga nodal, momento pontual, variação de temperatura, carga sobre placa, carga sobre pano, carga em barra. Tudo que você precisar, você vai encontrar nesse vídeo. Tenho certeza que isso vale uma curtida no vídeo e se inscreve no canal, que você vai me ajudar muito. Até a próxima. Se você precisar de ajuda, comenta aqui, entre em contato comigo, pelo amor de Deus, que eu vou te ajudar. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.